O inverno começou na última sexta-feira, dia 20, e eu estou aqui no CEPAGRE com o meteorologista Bruno Baine, que vai explicar um pouco mais sobre essa estação e sobre o tempo ao longo dos próximos dias. Coordenadoria de Prevenção ao Uso de Drogas promove campanha junto com a Escola Estadual Carlos Gomes. Vereadores aprovam em primeira discussão as diretrizes orçamentárias para 2026 e a reestruturação administrativa da FUMEC. Olá, boa tarde, meio-dia mais 9 minutos desta terça-feira, 24 de junho de 2025. Começa agora o Jornal Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Vamos conversar pelo número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número que já aparece aqui embaixo da sua tela, 978293776. Ou você pode enviar esta mensagem apontando a câmera do seu celular para este QR Code. E o inverno começou na última sexta-feira. Hoje, de fato, chegou a primeira onda de frio mais intenso. Então, sobre esta semana, mais uma previsão, de como será o inverno deste ano, com frio intenso, seca, ou será que é mais chuvoso? O repórter Rafael Turati está no CEPAGRE, o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura da Unicamp, e tem as informações, então seja bem-vindo e boa tarde, Rafa. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que nos acompanham. Mesmo que no auge dos invernos de 2023 e 2024, muitos brasileiros praticamente não sentiram frio, tudo indica que esse cenário não deve se repetir em 2025. Eu estou aqui no CEPAGRE, o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura da Unicamp, com o meteorologista Bruno Baine, que vai explicar um pouco melhor sobre essa estação do ano que chegou recentemente. Bruno, o inverno começou na última sexta-feira, dia 20, E o que a gente pode esperar dessa estação? Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, muito boa tarde a todos. Bom, em termos meteorológicos, até a gente caracteriza o inverno, define o inverno de forma um pouquinho diferente do que nos termos astronômicos. Para a gente, o inverno ele compreende o trimestre de junho, julho e agosto, devido ao ciclo anual das temperaturas. Então, junho e julho são os meses mais frios do ano. A partir de agosto, as temperaturas já voltam a subir um pouquinho e já em setembro a gente percebe um salto um pouco mais expressivo nessa elevação das temperaturas. E de modo geral, assim, a característica do inverno aqui para a nossa região não é de um período contínuo de frio mais intenso como que a gente tem, por exemplo, no sul do país. Aqui na nossa região a gente costuma ter episódios de frio alternados com períodos um pouco mais quentes. As chuvas elas são mais ocasionais, menos frequentes, em geral menos volumosas também. E são decorrentes principalmente da passagem de frentes frias. Para esse ano, agora 2025, a expectativa é de que a gente tenha um inverno, isso em termos gerais, com temperaturas um pouco acima da média, embora não deva ser tão quente quanto foi no ano passado, por exemplo. Evidentemente a gente não descarta episódios de frio moderados a intensos, inclusive como o que a gente deve ter essa semana, tá experimentando agora, mas de forma um pouco mais ocasional ou mais breve, e em alguns casos um frio de menor intensidade também. E no quesito das chuvas, a gente espera chuvas em torno a um pouco abaixo da média. Já é a época do ano em que menos chove, a gente tem acumulados aí dos meses de 40 até 25 milímetros aproximadamente, acumulado mensal é bem baixo. A gente deve manter esse padrão. Cabe salientar que mesmo em dias relativamente quentes, pensando na configuração do inverno, a gente ainda tem madrugadas, manhãs com temperaturas um pouco mais amenas, e aí à tarde esquenta um pouco. Então ainda fica aqueles dias com um grande contraste de temperaturas que as pessoas têm que estar preparadas para enfrentar um friozinho e um calor também.
Então a gente pode dizer que a gente vai ter um inverno mais normal neste ano? Exatamente, a gente deve ter um inverno mais dentro da normalidade. E esses primeiros dias da estação devem ser então do que a gente está presenciando, de chuva e frio? Sim, então essa semana a gente vai ter esse episódio de frio bastante intenso, né, as temperaturas extremamente baixas, né, pensando até na climatologia, para junho, julho, as temperaturas mínimas, médias, ficam em torno de 12 a 13 graus Celsius, a gente pode ter temperaturas aí mínimas na madrugada dessa quarta-feira em torno de 6, 7 graus Celsius aqui na região. No entanto, a gente espera que já a partir da quinta-feira as temperaturas voltem a subir. A gente até deve ter influência de outras frentes frias até o começo de julho, mas essas outras frentes frias elas vão ter uma característica mais litorânea, costeira. Então a influência nas temperaturas vai ser mínima. Elas devem favorecer alguma chuva no final dessa semana e também começo da próxima semana, mas o frio não deve se estabelecer como nesse episódio agora dessa semana. Essa primeira onda de frio, Bruno, pode trazer as temperaturas mais baixas do ano? Sim, é uma possibilidade. A gente teve até um momento, a menor temperatura do ano foi, se eu não me engano, dia 30 de maio, em 7,1 graus Celsius, e pode ser que nessa próxima quarta-feira a gente tenha temperaturas em torno de 6 graus Celsius. Para fins práticos, no dia a dia das pessoas, não é uma diferença muito grande, mas é interessante para fins de registro, né, para a gente verificar e acompanhar de fato. Então, pode ter alguma alteração dependendo da condição de nebulosidade que a gente tiver na próxima noite. A expectativa é de céu claro, então isso favorece com que as temperaturas caiam ainda mais. Por isso que a gente tem essa expectativa de temperaturas em torno de 6 graus Celsius aqui para a região. Em relação à estiagem, é característica dessa época do ano, é característica dessa estação do inverno? Sim, é uma característica. A gente costuma ter longos períodos sem precipitação. Em alguns casos a gente tem um dia só de chuva no mês. E inclusive quando a gente fala da previsão sazonal, essa previsão de mais longo prazo, a gente não consegue fazer uma caracterização detalhada de como que as chuvas vão ocorrer. Então é importante ainda que as pessoas estejam acompanhando a previsão do tempo, porque em alguns casos a gente pode ter um mês praticamente todo sem chuvas e em apenas um dia a gente ter um volume de chuva expressivo que pode até causar algum transtorno. Então no caso da previsão sazonal, essa previsão para a estação, a gente não consegue determinar isso. Mas de forma geral, assim, a curto prazo, a gente já vinha esperando desde a semana passada, né, de que esse final de junho, começo de julho, seria o período mais favorável para a ocorrência de chuvas aí das próximas semanas. Então uma dica para o pessoal que está em casa, Bruno, essa semana andar com o guarda-chuva e tirar as cobertas do guarda-roupa? Exatamente, e estar preparado aí para enfrentar esse frio, e quem trabalha, né, em ações junto a pessoas de vulnerabilidade, ONGs, né, esteja também preparado para fazer esse apoio. É isso então, Bruno, muito obrigado por todas essas informações, uma boa tarde, viu? Eu que agradeço, uma ótima tarde a todos. Obrigado mais uma vez. Gabriel, é isso então, como o Bruno falou, pessoal, andem com guarda-chuva na bolsa e tirem as cobertas do guarda-roupa. Volto com você no estúdio, Gabriel. Eu vim trabalhar mais ou menos desta maneira, viu? Guarda-chuva em uma mão e vestido com 3 blusas. Quero agradecer ao nosso repórter Rafael Turati e, claro, a disponibilidade do tempo do Bruno Baini, que é meteorologista do CEPAGRE, pelas informações. A gente segue aqui com as notícias da metrópole porque a Coordenadoria de Prevenção ao Uso de Drogas promove campanha de prevenção junto aos estudantes. A Coordenadoria de Prevenção ao Uso de Drogas cria projetos para a Semana de Prevenção às Drogas em referência ao dia 26 de junho, Dia Internacional de Combate às Drogas. Esse tema, ao mesmo tempo que ele é antigo, ele é muito atual, né? Porque cada vez mais jovens fazem uso e abuso de drogas. Então a gente apresentou esse projeto para a Escola Carlos Gomes, que os alunos abraçaram o projeto, a Coordenadoria de Prevenção ao Uso de Drogas
acompanhou o desenvolvimento, orientou, apresentou onde eles podiam buscar informações baseadas em estudos científicos, para que eles aprendessem. E mais do que isso, que eles sejam multiplicadores dessas informações. O projeto apresentado foi desenvolvido por alunos do 2º ano do ensino médio. Quando esse projeto, a convite da prefeitura, chegou para a escola, eles ficaram muito entusiasmados, se dedicaram muito. Então, várias reuniões, eles se reuniam sozinhos, não precisavam de professor estar orientando. Eles fizeram mesmo o protagonismo juvenil e lançaram esse programa. A pedagoga ainda ressalta o objetivo principal diante desse trabalho. É o não entrar nas drogas, né? A prevenção. E como que a gente se previne? Orientando, conhecendo e sabendo quais as consequências da droga. Além do Poder Executivo, o Poder Legislativo Municipal também participa das prevenções através de políticas públicas para a sociedade. A Câmara sempre tem debatido como melhorar as ações de prevenção na nossa cidade, o uso indevido, abusivo de drogas, né? Isso tem que ser ação de política pública. É claro que a prevenção deve envolver todas as áreas, né? E principalmente a educação. Sempre quando a gente fala em prevenção, a gente pensa em primeiro lugar naquela população que é mais vulnerável, né? Que é o objeto da prevenção. Quanto mais cedo a informação, a prevenção chegar na vida das pessoas, jovens, adolescentes, estudantes, portanto, assim maior a chance de você desenvolver os fatores de proteção e evitar que eles façam uso precoce de qualquer tipo de droga, inclusive as lícitas, né? E obviamente evitando assim que ele se torne independente. Faleceu ontem, aos 82 anos, o músico Nelson Fidelis. Ícone do samba campineiro, Nelsinho, como era conhecido, deixa um legado de talento, resistência cultural, amor à música. Teve a história registrada no livro A Velha Arte de Nelson Fidelis, O Nosso Samba em Sua Voz, da socióloga Erotides Loyola, que foi lançado em 2013. Em 2014, recebeu aqui na Câmara o diploma Noel Rosa em reconhecimento à contribuição para a música popular do vereador e hoje presidente da Câmara, Luiz Rossini. Neste ano foi homenageado pelo bloco carnavalesco Nem Sangue Nem Areia, nosso sentimento aos familiares e amigos. No fim desta edição do Jornal Câmara Notícia, nós faremos mais uma homenagem ao músico. E olha só, a Secretaria de Saúde de Campinas confirmou mais 8 mortes por dengue. Os óbitos ocorreram entre 25 de março e 27 de abril. E com isso, o total de mortes por dengue aqui na cidade em 2025 chega a 11. Lembrando, quem estiver com suspeita de dengue ou uma doença confirmada e apresentar sinais de tontura, dor abdominal muito forte, vômitos repetidos, suor frio ou sangramentos, deve buscar o quanto antes por auxílio em pronto-socorro ou em uma UPA. Hora das notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da 39ª reunião ordinária e os vereadores se reuniram por mais de 3 horas. A repórter Mirna Abreu acompanhou tudo e traz agora as informações, então seja bem-vinda e boa tarde, Mirna. Boa tarde, Gabriel, e a você que nos assiste. Nesse período de mais de 3 horas de discussão, os vereadores aprovaram 2 projetos de autoria do prefeito. O primeiro trata da proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2026. O presidente da Câmara, vereador Luiz Rossini, falou da importância da votação e detalhou o projeto. A necessidade de votar antes do recesso é porque isso não pode retardar, obviamente, o processo de planejamento da Prefeitura. Ela precisa ter a lei aprovada, é uma obrigação da Câmara, para, com base nisso, no segundo semestre, elaborar o orçamento para o ano de 2026. Na verdade, a importância da LDO é que ela vai determinar como esse orçamento vai ser elaborado, como é que vão ser feitas as previsões da Receita e quais as diretrizes que devem orientar a aplicação dessas receitas, né? Quais as áreas que a Prefeitura deve priorizar.
O outro projeto de autoria do prefeito, que também foi aprovado na noite desta segunda-feira, é o que trata da reestruturação da FUMEC. O líder de governo na Câmara falou quais serão as mudanças. Se faz necessário uma readequação, uma modernização em tudo aquilo que diz respeito, não só à gestão, mas tudo aquilo que se faz dentro da FUMEC. Então nós temos lá a formação de jovens, idosos, formação profissionalizante. Então a educação ela caminha a passos largos. Hoje nós temos várias modalidades, nós temos hoje tecnologias diferentes, nós temos também hoje uma estrutura diferente das instalações, então toda a parte gerencial, toda a parte administrativa e de formação agora vai ser contemplada nesse novo projeto. Os dois projetos ainda vão passar por um segundo turno de votação, momento em que se discute o mérito de cada uma das matérias. Os outros 5 projetos que estavam na pauta foram adiados, pois a reunião ordinária foi encerrada por falta de quórum. Ainda na noite desta segunda-feira, o presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, convocou reunião extraordinária que vai acontecer na quinta-feira, dia 26 de junho, a partir das 10 horas da manhã. E a íntegra da 39ª reunião ordinária você confere lá no youtube.com/TV Câmara Campinas. É com você aí no estúdio, Gabriel. Muito obrigado, Mirna Abreu. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque foi criada a Frente Parlamentar, que tem como objetivo central dar visibilidade e respaldo institucional às pautas do hip-hop e da juventude das periferias, criando um canal permanente de diálogo entre o poder público e os coletivos culturais, organizações juvenis, lideranças comunitárias e artistas da cidade. A criação da Frente Parlamentar em Defesa do Hip Hop e da Juventude Periférica na Câmara Municipal de Campinas se justifica pela urgência de fortalecer expressões culturais nos territórios periféricos da cidade. Tem um papel fundamental na formação da cidadania, no combate à desigualdade social e na promoção da juventude. É o que garante a vereadora Guida Calisto, presidente da Frente Parlamentar. A ideia da gente apresentar essa frente parlamentar é para discutir questões que envolvem a juventude negra, a juventude pobre, a juventude da periferia e do ponto de vista também da sua inserção na cultura. A gente sabe que a juventude que está nas periferias, nos bairros pobres, elas têm muita dificuldade de acesso à educação, de ter acesso ao emprego digno, de ter acesso à cultura, de ter acesso à saúde mental, inclusive, acesso aos espaços de lazer, enfim. E muitas vezes eles produzem muita cultura e estão nos seus territórios, e muitas vezes com muita dificuldade de expandir, de mostrar toda a produção artística e cultural que esses coletivos fazem no seu dia a dia. Esses coletivos discutem a sua vivência, discutem a sua atuação no território, discutem como que o território está organizado, as suas dificuldades, os seus desafios. Ainda segundo a parlamentar, a frente tem como principal objetivo dar visibilidade e respaldo institucional às pautas do hip-hop e da juventude das periferias. A ideia de fazer essa frente é trazer a juventude para essa discussão, né? Porque a gente precisa apresentar alternativas. Que se a gente não fizer isso, a gente vai continuar perdendo os nossos jovens para o tráfico, vamos continuar perdendo os nossos jovens, né, para a bandidagem, vamos continuar perdendo os nossos jovens para ter uma vida digna. Nesse sentido, a gente quer abrir mais frentes para discutir isso no parlamento. Eles precisam estar aqui, se sentirem acolhidos aqui, precisam vir discutir suas demandas aqui e poder sensibilizar as pessoas que estão aqui, né, porque são parlamentares que precisam ter esse olhar mais para a cidade. Então, a ideia da Frente Parlamentar é nesse sentido, de acolher a nossa juventude pobre periférica, dar uma alternativa, uma oportunidade para poder enfrentar, muitas vezes, a sua condição de vida que é muito dura. Vereador Dr. Ianco protocola projeto de lei para obrigar a opção de reuniões de pais por videochamada nas escolas. Vereador Dr. Ianco protocolou um projeto de lei que propõe a obrigatoriedade da realização de reuniões de pais e mestres em formato híbrido nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Campinas. Nós observando aí as demandas de pais, né, de alunos, mães, enfim,
O que acontece muitas vezes é que as reuniões são importantíssimas, fundamentais para o bom andamento, né, para o desenvolvimento das nossas crianças, enfim. Mas muitas vezes essas reuniões às vezes se tornam um pouco complexas para um pai se direcionar até a localidade, uma mãe. Então, nós estamos buscando com esse projeto uma facilidade, né, uma condição de acesso, né, às informações sobre esse aluno, mas ao mesmo tempo que traga celeridade e praticidade para os nossos pais de alunos. De acordo com o vereador, a proposta busca adaptar a rotina educacional às novas dinâmicas da sociedade, promovendo maior inclusão e participação das famílias. Mais um advento dessa tecnologia, porque as videoconferências são possíveis graças ao advento, né, dos telefones, dos smartphones, dos tablets, dos computadores, e com isso um pai e uma mãe vão estar sempre atentos ao andamento, né, da condição do seu filho dentro de uma escola. E ele vai ter acesso, e um acesso mais fácil, ou seja, um acesso facilitado para que eles consigam estar sempre acompanhando o seu filho nas escolas. 12h mais 30 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta terça-feira, a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque a Comissão Permanente de Relações Internacionais aqui da Câmara se reuniu e debateu o fortalecimento do diálogo com a Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região. A reunião foi presidida pela vereadora Paola Miguel. O diálogo foi com a Câmara de Comércio Exterior da cidade com o objetivo de construções de ações conjuntas. Então, a reunião de hoje, né, para a gente justamente entender um pouquinho, né, já vou passar para o Márcio, explicar o que a Câmara de Comércio faz, eles já tiveram aqui numa outra atividade, mas acho que hoje é explicar o que a Câmara de Comércio faz aqui, né, como que a gente pode cada vez mais aproximar das pessoas que estão fazendo essa relação com o exterior a partir de Campinas e também já colocar à disposição a comissão para que a gente possa pensar, né, em proposições, projetos e outras atuações para além da comissão, uma visita ou então um projeto de lei, alguma iniciativa, né, para a gente poder aqui avançar também nessas relações. Eu acho que é importante ressaltar que essa é uma comissão que teve bastante atuação no passado, né, nos anos 90. Depois ela, na pandemia, né, ela ficou bem ali no pandemia e pós-pandemia, ainda com dificuldades de avanço, né, com relação, e agora a gente está tentando reestabelecer nessas relações internacionais. A Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região é uma organização privada sem fins lucrativos e atua como ponte entre o setor público e a iniciativa privada, com a missão de integrar parceiros e fomentar negócios ligados ao comércio internacional de bens, serviços e também ao turismo na macro-região de Campinas. Estamos trabalhando nessa linha, mas estamos sediados aqui em Campinas, e o nosso foco é sempre trazer resultados para a cidade de Campinas, né? Ao mesmo tempo que nós somos uma entidade formada de empresários, empreendedores, portanto, que visam negócios, mas, ao mesmo tempo, tem esse entendimento institucional da importância da relação com o governo. Que governo e iniciativa privada, eles têm que trabalhar alinhado, na mesma linha. Durante a reunião, além de questões econômicas, foram abordados temas com forte impacto social, como o aumento dos fluxos migratórios, os efeitos negativos dos conflitos armados ao redor do mundo e as recentes medidas adotadas por países como os Estados Unidos, que elevaram tarifas de importação. Uma das coisas que passa muito pela nossa cabeça, né, o quanto que esses conflitos, essas guerras, seja no Oriente Médio, né, ali na Europa, né, Rússia e Ucrânia, né, Israel, Palestina e Irã, o quanto que isso também impacta no nosso comércio aqui. A gente sabe que isso impacta muito quando a gente fala do processo de migração, né? E o Brasil recebeu, a cidade de Campinas também, migrantes da Ucrânia, né? Logo no começo, logo quando a guerra se iniciou. E nesse momento, a gente precisa também discutir, né, a partir das políticas públicas, o quanto que isso impacta aqui na nossa cidade. Eu acho que, em termos de Brasil,
se manteve aqueles 11% aqui, 11% lá, quer dizer, a coisa se manteve equilibrada. Mas o problema não é esse, o problema é o reflexo dos outros países, né? Por exemplo, em termos de energia, tem a questão do álcool, que é exportado. E, por enquanto, não tem reflexo ainda. Por quê? Porque os contratos estão em andamento. Mas se essas determinações do governo americano permanecerem, né, esses contratos vão vencer e vai sobrar álcool. Quer dizer, e a Câmara tem uma preocupação muito grande. Quais são os países, por exemplo, que necessitam de álcool e não está em negociação com o Brasil? Quer dizer, é uma coisa que precisa se pensar isso, né? Porque para que a economia do nosso país se mantenha equilibrada, quer dizer, se não se resolver essa questão do mercado americano até o vencimento desses contratos, quer dizer, teriam que ter outros países para receberem o álcool brasileiro. Isso é uma coisa que nós já estamos tratando. Os refugiados climáticos foram o tema da primeira parte da 38ª reunião ordinária. Por iniciativa do vereador Wagner Romão, a primeira parte da 38ª reunião ordinária tratou sobre a questão dos refugiados climáticos e a relação entre eventos climáticos extremos e deslocamentos forçados. Hoje, todos os tratados internacionais eles não reconhecem essa figura do refugiado climático ou ambiental. Os refugiados são reconhecidos por perseguição relativa à raça, à religião, à nacionalidade, à opinião política ou quando são cometidos graves violações de direitos humanos. Mas a questão do refugiado climático ainda não é entendida pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados como um tema, como um eixo de ação para as pessoas que acabam pedindo refúgio, têm que sair dos seus países, das suas regiões. Além de Wagner Romão, presidente da Frente Parlamentar pelo Meio Ambiente e Enfrentamento aos Efeitos das Mudanças Climáticas, o debate contou com a presença de Daniele do Amaral Pizeta, do Núcleo Regional do CONARE, o Conselho Nacional para Refugiados, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e de Dulcineia Lopes da Silva, ambientalista e presidente da PROESP, Associação Protetora da Diversidade das Espécies. Então é importante que a gente entenda que a ocorrência de eventos extremos em virtude da mudança do clima, da emergência climática, como disse Wagner Romão, já estão aí acontecendo, né? E no nosso caso aqui no Brasil, os eventos que a gente mais se depara são as inundações, a seca e os incêndios florestais. No Brasil, a gente já está vivendo o período da estiagem e, quando chega esse período, a gente conta com incêndios descontrolados e incêndios que se levam meses, 2, 3 meses, para conseguir controlar, tanto na região centro-oeste, ali do Mato Grosso, né, quanto na região norte, que é na Amazônia Legal. Então, a gente pode perceber, pela nossa condição já do Brasil, que a gente já vive eventos extremos em função da emergência climática. A primeira parte ainda teve a participação do imigrante haitiano Jean Dilmetre, que contou sobre a sua experiência pessoal com os impactos das mudanças climáticas. Que se trata de deslocamento voluntário, ou que se trata de deslocamento forçado, o ser humano, desde o começo da história da humanidade, se desloca. Quando o espaço que ocupava, se o espaço não lhe oferecia a oportunidade, o homem se desloca. E o que essa nova realidade, ao meu ver, o que exige do país acolhedor é o que podemos chamar de uma educação do entorno. Educação por entorno é um tipo de sensibilização para que o povo acolhedor não só respeita a cultura ou respeita o outro na sua particularidade ou na sua diferença, mas também para
ser apto a ajudá-lo. Então nós estamos preocupados com esse tema, porque esse tema está em discussão nas Nações Unidas e nós entendemos que Campinas pode dar a sua contribuição. Dia mais 37 minutos, olha só, a adoção de animais é uma maneira de salvar vidas e dar uma segunda chance para os pets não viverem nas ruas. Por isso, o nosso quadro de hoje você encontra vários amigos para serem uma ótima companhia. É o Adote um Bichinho. Vamos conhecer os bichinhos que estão para adoção nesta semana? A Associação Anjos de Rua de Campinas tem vários cães e gatos aguardando uma família. Penélope é uma gatinha filhote, brincalhona, de pelagem tricolor e que ama correr por todos os lados. Super carinhosa. Para adotar, a residência do interessado deve ser telada. Para levar essa pequena para casa, é só entrar em contato com Alan Bazani. Essa gatinha linda é a Nevasca. Tem um pelo branquinho e fofo como a neve. Ela ainda é filhote e muito amorosa. Está em busca de um lar e adora fazer novos amigos. Se você se interessou, entre em contato com a Carla Vieira. A Bombom é pretinha como a noite, tem 1 ano, de porte médio, está vermifugada e castrada. Ela é bem brincalhona e amorosa. Quer mais detalhes? Entre em contato com a Carla. Esse cachorrinho com cara de quietinho é o Ney. Ele ainda é filhote e muito brincalhão. Tem pelagem preta com manchinhas de cor caramelo. É super mansinho. Quer saber mais? Então entre em contato com a Silvia. Para saber mais sobre o trabalho e como ajudar a Associação Anjos de Rua, acesse o site que está na tela. Esse lindo pitbull de olhos amarelos como o sol adora brincar e ter bastante espaço para correr e gastar energia. É uma ótima companhia para quem gosta de praticar esportes. Para mais informações sobre ele, ligue para o Daniel. Hannah é outra pitbull. Ela tem 5 anos, é branquinha com os olhos de pirata, dócil e se dá bem com outros animais. Ela é super acostumada com gatos. Hannah é saudável e precisa de castração. Para mais informações, entre em contato com a Dilma. E o DPBEA, Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, tem mais bichinhos aguardando por um lar. Ícaro é um filhotinho dócil que foi covardemente jogado em um caminhão de lixo junto com seu irmão. O SAMU Animal foi acionado e fez seu resgate no bairro Jardim das Bandeiras. Passou por exames e observação para o surgimento de doenças. Agora, ele pode ser adotado com muita responsabilidade. Dodô é um cãozinho simpático e dócil, que foi encontrado na rua abandonado com muita dificuldade de locomoção. O SAMU Animal foi acionado e fez seu resgate no bairro Itajaí 4. Ele já passou por exames e tratamento e agora está pronto para um novo lar. Esse daí é o Caio, um cachorrinho adulto muito tranquilo, aquele tipo que é amigo de todo mundo. Um cãozinho que conquista a todos em minutos. Se você se interessou, entre em contato com o telefone que está na tela. E para quem quiser adotar qualquer animal do DPBEA, é só se conectar ao Portal Animal de Campinas, clicar no ícone Adoção e acessar as fotos e informações sobre os bichinhos. Para quem quiser e puder ajudar, algumas organizações de Campinas, como a Anjos de Rua, Amor de Bicho, Patinha Salva, já estão com campanhas abertas para arrecadar cobertores e mantinhas e assim manter aí os pets quentinhos neste inverno. Para saber como colaborar, quais são os pontos de arrecadação, é só acessar as páginas das associações e ONGs no Instagram, @Anjos de Rua, @Amor de Bicho Campinas
e @patinhasalva. Esta madrugada pode ser a mais fria do ano até agora, né? Por conta da massa de ar frio que está passando aqui pela região, com os termômetros chegando perto dos 6 graus. Há também possibilidade de formação de nevoeiro. Sobre as temperaturas, então, para amanhã, quarta-feira, já está aqui na minha tela. Amanhã não tem previsão de chuva para a cidade de Campinas, com o sol aparecendo entre nuvens. E sobe um pouquinho, a mínima pelo menos, né? 13 graus. Ao longo do dia também o termômetro pode chegar aos 22 graus aqui na cidade de Campinas. E a gente encerra o Jornal Câmara Notícia homenageando novamente o músico Nelson Fidelis, que foi também homenageado pelo Nem Sangue Nem Areia no carnaval deste ano e que recebeu o diploma Noel Rosa em 2014 aqui na Câmara de Campinas. Ele faleceu ontem. E a gente encerra esta edição da maneira que ele mais amava, cantando. Até amanhã. Tristeza, por favor, vai embora. A minha alma que chora está vendo o meu fim. Fez do meu coração a sua moradia. Criou do meu interior. Nem sangue nem areia eu sou. Sou a raiz. Alegria, eternamente Nelson Fidelis. Criou do meu interior. Nem sangue nem areia eu sou. Sou a raiz. Eternamente Nelson Fidelis.